Uma boa tarde a todos os nossos amigos e amigas que acompanham o segundo encontro mundial de Amigos de Jesus Cristo, Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã. Nós estamos falando aqui diretamente da cidade de Torres, litoral norte do Rio Grande do Sul, e é com imenso prazer, com imensa alegria que nós contribuímos com esse trabalho, porque apesar de nós não termos conhecido, não termos tido a oportunidade de conhecer Chico pessoalmente, a partir do momento em que nós nos tornamos espíritas, começamos a ler um pouco da imensa, grandiosa obra de Chico Xavier, a partir do momento em que nós passamos a ouvir as suas entrevistas, como no Pinga Fogo e tantas outras, a partir do momento em que nós passamos a ler as biografias sobre Chico, as histórias maravilhosas desse espírito inigualável, a partir do momento em que nós passamos a ouvir entrevistas e outros encontros dos amigos que contribuíram com Chico nas suas instituições, que conviveram, que partilharam da convivência amorosa de Chico por poucos ou muitos anos, mas importantes da vida de Chico, nós passamos a nutrir também um carinho que se tornou um grande amor. Porque para nós, Chico, nós que não o conhecemos pessoalmente, nós passamos, ainda não entendendo totalmente Chico Xavier, porque isso é muito difícil dentro da evolução em que nós nos encontramos, mas nós passamos a vislumbrar um pouquinho do que talvez o que seria conviver com Jesus, conviver com esses apóstolos que o acompanharam. Com certeza, Chico foi um dos apóstolos que acompanhou o Mestre. E essa presença, ainda que não seja física, permanece espiritualmente, derramando sobre todos nós essa alegria, essa vontade de realizar, de trabalhar, de mudar. Porque o Chico nos demonstrou que apesar do mundo ser tão difícil, das privações, das doenças, das dificuldades, quando se tem amor, tudo é possível. Chico entregou a sua vida a Jesus. Chico entregou a sua vida à doutrina espírita. E nós somos eternamente agradecidos, porque, e por causa dele, nós aqui nos encontramos, estudando a doutrina espírita, procurando trabalhar os nossos espíritos, ainda tão inconstantes, ainda com tantas dificuldades, mas na ternura e no carinho de Chico Xavier, nós encontramos um caminho para Jesus. O tema desse segundo encontro é a cura real, a cura verdadeira com Chico Xavier. Nesse momento em que a humanidade se debate internamente, em que o espírito humano, nesse período de transição planetária, encontra-se em um momento de grande dificuldade, de grande tensão, numa espécie de gangorra psíquica, hora de grande euforia, momentos mais longos de intensa melancolia, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, de intensa depressão. Períodos às vezes muito longos, porque o espírito humano está tendo dificuldade de realizar aquilo que necessita, porque o mundo material não oferece o remédio, a cura verdadeira que ele precisa. Hoje nós temos milhares de protocolos de atendimento aos sofredores. Nós temos remédios que aliviam nossas dores, nossas depressões, nossas ansiedades. Temos tratamentos homeopáticos, temos tratamentos alopáticos, nós temos
técnicas alternativas, nós temos de tudo um pouco, e tudo auxilia, e tudo é importante. Mas nós não podemos aguardar que o tratamento venha de fora para dentro, quando Jesus espera de nós uma transformação de dentro para fora. Quando a cura irá ser encontrada a partir dessa revolução interna que deve ser feita em cada um de nós e, por consequência, na nossa sociedade, na nossa família, naqueles que convivem conosco. Nós trazemos conosco grandes dificuldades do passado. Naturalmente, temos grandes conquistas também. É claro que nós já vivenciamos experiências e conseguimos superá-las. Já evoluímos em diferentes pontos, porém ainda deixamos rastros de dor, de culpa, de remorso, de tempo perdido. Ao reencarnar, nós plasmamos no nosso corpo físico, plasmamos em nós mesmos essas experiências infelizes que se arrastam conosco para que sirvam de impulso e não de âncora na nossa encarnação. Muitas vezes nos fixamos no sofrimento e na dor e esquecemos desses grandes exemplos, como o de Chico, que apesar de todas as dores, apesar das privações, mostrou que é possível. Tem um capítulo do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, pela psicografia de Chico, capítulo 86, que faz o seguinte questionamento como título: estás doente? E no Estás doente ele diz o seguinte: todas as criaturas humanas adoecem. Todos nós adoecemos, todos nós ficamos doentes. Isso é natural, isso é do ser humano. Todavia, são raros aqueles que cogitam da cura real. Nós adoecemos, mas nós queremos que a cura venha de fora. Mas uma cura temporária, simplesmente para que não sintamos mais aquilo. Mas nós não procuramos entender por que aquilo está acontecendo conosco. De que forma nós poderemos lidar? E se vier de novo? E se aquilo passar mais uma vez pelo meu espírito, passar pela minha mente? Se aquela experiência se repetir ao longo da minha vida, como eu irei lidar com essa experiência? Irei sofrer novamente? Irei passar novamente por tudo aquilo que eu passei no passado? Ou será que eu posso transformar a minha vida tomando um novo rumo? O comprimido ajuda, diz Emmanuel. A injeção melhora. Entretanto, nunca nos esqueçamos que os verdadeiros males procedem do coração. Que as verdadeiras dores procedem de nós mesmos e não dos outros, e não do mundo. Nós escolhemos sofrer, porque muitas vezes escolhemos não realizar a mudança. A mente, diz Emmanuel, é fonte criadora, tanto de coisas boas, tanto de coisas ruins, tanto de saúde quanto de doença. A vida, pouco a pouco, diz Emmanuel, plasma dentro de nós, em torno dos nossos passos, aquilo que desejamos. Aquilo que desejamos. E muitas vezes o nosso desejo é sofrer, é permanecer no sofrimento. Permanecer no sofrimento significa permanecer na inércia espiritual que muitas vezes nos condicionamos ao longo das diversas encarnações. Mas por que nós trazemos tantas mazelas no coração? Será que somos tão maus ainda? Será que temos cometido e perpetrado tantos crimes do nosso passado próximo
ou no nosso passado obscuro? Será que ainda somos espíritos tão infelizes e tão inferiores? Ou será simplesmente que nós não aprendemos a lidar com aqueles que estão ao nosso redor? Não aprendemos a lidar com o que temos e direcionamos mal as nossas energias. No livro Ação e Reação, o benfeitor Druso, orientador da obra, pela psicografia de Chico, pelo espírito André Luiz, então eles vão, André Luiz e Druso, visitar um local onde ocorre o tratamento de espíritos que se preparam para a reencarnação. E eles adentrando aquele ambiente, um ambiente amplo, eles observam em torno de 200 espíritos. 200 espíritos que 2/3 deles apresentavam alterações faciais, deformidades. Representavam e apresentavam nas suas faces as tristezas, as dores, as culpas, os remorsos, as infelicidades que traziam refletidas nos seus rostos. E aquilo impressiona André Luiz. Druso diz que eram espíritos que haviam se equivocado das mais diferentes formas, que ali procuravam tratamento, que procuravam entender e planejar um futuro para aproveitar novas oportunidades, para conduzir especialmente as oportunidades de uma forma equilibrada, amorosa. Será que ainda não possuímos amor? Será que nos equivocamos, como nós comentamos antes, pelo mal que possuímos? E Druso vai responder a André Luiz, comentando que quase sempre é mais pelo amor que nos enredamos em pungentes labirintos no tocante à lei do que pelo mal. Nós estamos sofrendo nessa encarnação com a humanidade pelo amor mal conduzido, pelo amor mal interpretado. Claro que nós temos débitos do passado, mas quando nós temos a oportunidade nessa vida de realizar algo bom, de amar, como é que nós conduzimos esse nosso amor? Como é que nós estamos conduzindo a nossa vida em família? Como nós estamos conduzindo a nossa vida com os nossos familiares, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos avós, nossos pais, nossos confrades espíritas, nossos irmãos de caminhada, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso município, dentro da nossa vida social. De que forma estamos contribuindo para que o nosso amor se transforme? Ou será que nós iremos transformar o nosso amor em fonte de declínio para tantos? Nessa obra, uma mãe busca Druso, muito triste, dizendo que o filho se encontrava numa região muito infeliz. Nessa região infeliz, a mãe o buscava, mas ele não conseguia percebê-la. Vibrações diferentes, momentos diferentes, mas ela trazia dentro dela um remorso, uma culpa muito grande, porque havia sido uma senhora abastada no passado e que havia conduzido os filhos para uma vida fútil, material, em que fez com que esse filho se perdesse, se desviasse e acabasse perdendo a sua vida antes do tempo, desencarnando, e ela se sentia culpada, o amava profundamente, mas não havia aprendido a conduzir esse amor de uma forma disciplinada, de uma forma adequada para o erguimento dessa alma que aguardava nela talvez o amparo necessário
para vencer a si próprio. No Evangelho de João, no capítulo 21, nós temos uma passagem da pesca milagrosa. Após o desencarne de Jesus, quando os discípulos retornam a Cafarnaum e saem a pescar, 7 no barco, eis que não pescam nada, observam a Jesus, um homem que depois eles vão descobrir que era Jesus, e pede a eles que joguem as redes para o lado direito do barco. Emmanuel nos diz que nós temos jogado as nossas redes, a alma humana joga as redes, na grande maioria, para a banda esquerda do barco, que representa os valores materiais, a matéria, as sensações, a busca incessante por ter, por adquirir, por construir. Mas eles somente pescam algo de forma representativa quando Jesus os orienta a jogar para o lado direito, que representa então os valores espirituais. E ali eles colhem, eles pescam, eles trazem para dentro do barco deles, para dentro da sua alma, esses valores que Jesus nos recomenda, que Chico demonstrava, da paciência, da disciplina, do amor, do trabalho, da caridade, da firmeza, da postura perante aqueles que estavam errados, de perdoar, mas também de ensinar, de ser um professor, de defender a doutrina espírita, de esclarecer, de consolar, sem ferir, respeitando o momento de cada um, conduzindo todo o amor que ele possuía para aqueles que o buscavam. No livro Entre a Terra e o Céu, também psicografia de Chico, pelo espírito André Luiz, nós vamos ter uma frase da irmã Clara. E a irmã Clara vai falar um pouco sobre essas questões que nós trazemos dentro de nós. A irmã Clara vai dizer que a nossa vida pode ser comparada a grande curso educativo. A cada experiência, quando nós retornamos, é uma classe, um ano na nossa vida. É um curso de aprimoramento, trabalho de reencarnação. Aprimorar-se em determinados pontos que ainda não conseguiste em reencarnações anteriores. Um vai fazer tal coisa, outro vai enfrentar uma família mais dificultosa, outro vai ter que reencarnar com o inimigo do passado, outro vai trabalhar em determinada área da saúde, essa ou aquela, ou num outro tipo de trabalho que porventura tenha abusado para contribuir com a amizade, com a sociedade, pelos erros que houver perpetrado no passado. E assim por diante. Então, nossa vida é comparada a esse grande curso educativo em cujas classes inumeráveis, diz irmã Clara, damos e recebemos, ajudamos e somos ajudados. A irmã Clara vai nos explicar no Entre a Terra e o Céu que ninguém evolui sozinho. Que ainda que nós quiséssemos, nós dependemos uns dos outros. Nós sustentamos e somos sustentados. Nós necessitamos do apoio dos outros, porque sozinhos nós não experimentamos a realidade da vida. Ninguém vai lidar com o ciúme se não tiver um relacionamento, um pai, uma mãe. Ninguém vai lidar com a vaidade se não vir nesse ou naquele corpo. Ninguém vai lidar com o orgulho se não passar por diferentes experiências que lhe toquem esse ponto que ele ainda não consegue conduzir.
Então a vida é uma grande escola, mas nem sempre nós entendemos a lição. Talvez na maior parte nós não entendamos a lição que a vida nos oferece, as provas de cada dia. Reclamamos das expiações, das dificuldades, das necessidades de reajuste que a justiça divina nos oferece. Não nos impõe, nos oferece. Porque ela nos oferece para que sejamos educados. E nós passamos deslumbrados com a vida física, deslumbrados com as experiências, deslumbrados até mesmo com a doutrina espírita, sem percebermos o que realmente importa, sem percebermos o que realmente é importante, o que realmente modifica, o que realmente vale para o espírito, que é o que Chico nos exemplificava. O que realmente importa é amar, é viver com amor. No capítulo também do Evangelho de João, após a pesca milagrosa, caminha junto a Jesus Pedro e João. João mais atrás e Pedro ao lado. Pedro encontrava-se desolado, cabisbaixo, pela experiência que havia tido de abandonar Jesus. Ele, que havia dito por muitas vezes, nos mais de 2 anos de convivência junto ao Mestre, que nunca o abandonaria. Frágil homem do mundo, nos conta Humberto de Campos. Mais frágil do que perverso. E ele então acompanhando Jesus, Jesus caminhando com ele, pergunta a célebre frase: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: é claro que te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Repete uma segunda vez: Pedro, tu me amas? É claro que te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Repete uma terceira vez Jesus a Pedro: Pedro, tu me amas? É claro que te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Muitos poderão observar essa passagem como se Jesus, e talvez o próprio Pedro, deve ter pensado na hora. Jesus me pergunta 3 vezes, porque eu neguei 3 vezes. Mas Emmanuel nos diz, através da psicografia de Chico, que não. Jesus só perguntava a Pedro se ele tinha amor. Se ele tinha amor. Se com amor, porque ele sabia que com amor ele poderia tudo. Mas com amor, não aquele amor que o Druso diz no livro Ação e Reação que nós temos nos perdido, mas com um verdadeiro amor que liberta, um amor que auxilia, um amor que permite a todos que sejam o que eles são. Não o amor que prende, não o amor mal interpretado ou mal conduzido. O amor que permite a todos. Chico atendia a ladrões, a assassinos, a todo tipo de gente, a todos os tipos de irmãos equivocados. Mas ainda assim os recebia com grande caridade e os conduzia para o bem, os conduzia para o amor, refletindo a imagem de Jesus, que recebia todos aqueles que o buscavam e preferia conviver com aqueles mais sofredores, que preferia conviver com aqueles que mais necessitavam, com aqueles que precisavam de médicos, aqueles doentes da alma que somos todos nós
que ainda não compreendemos a necessidade de trabalho, a necessidade de amar e de amar, como disse Jesus a Pedro, e João só ouvindo. João, que era Chico lá atrás, ouvindo. Ele que tinha acompanhado a Jesus, que tinha estado com Jesus ao lado da cruz, ao lado de Maria, se dirigindo a Éfeso depois. Ele, que tinha sido o discípulo fiel, continuou agora aqui no Brasil a ser o discípulo fiel de sempre. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, há uma passagem belíssima que nos conta. Esse capítulo está anotado em Mateus, em Marcos e Lucas. Marcos e Lucas trazem mais elementos para o nosso estudo. Marcos diz que ele se encontrava em uma casa, na casa onde ele morava. Em Cafarnaum, então, provavelmente seria a casa de Simão Pedro, que é onde ele permanecia quando ali se encontrava. Em Lucas, ele vai dizer que se encontrava numa casa. Mas, enfim, retornando a Cafarnaum, conta-nos então Lucas e Marcos que Jesus ali se encontrava. E a casa estava cheia. Ele havia realizado diversas curas através das potências da sua alma grandiosa, que era Jesus, a partir do seu fluido que emanava com perfeição. Ele havia auxiliado a tantos que a casa se encontrava cheia. Fariseus, estudantes da Torá, aqueles que o perseguiam, também ali se encontravam, para ver se Jesus caía em contradição, mas também para ouvi-lo, porque internamente eles se deleitavam com a sabedoria e o conhecimento do Mestre dos Mestres. Todos ali se encontravam então. E a casa se encontrava bastante cheia, as pessoas na rua. E então, eis que um homem que estava paralítico em Cafarnaum queria ver a Jesus, para quem sabe, estando com o Mestre, pudesse ele também se curar. Ele tinha a vontade de se curar, assim como nós temos a vontade de melhorarmos, assim como nós temos a vontade de curarmos as nossas mazelas, de aliviarmos o nosso coração, muitas vezes tão opresso ao longo da nossa vida. Às vezes nós passamos semanas em sofrimento, pensando em coisas que não vão acontecer, mentalizando infelicidades, mexendo nos arquivos da nossa alma, no nosso lixo espiritual, de experiências pregressas, inclusive dessa encarnação, em que nós remoemos e revivemos a maneira de pessoas que gostam de sofrer, porque nós revivemos experiências infelizes. E o nosso perispírito é tão perfeito e a nossa alma é tão clara que quando nós relembramos, nós revivenciamos a experiência. E nós sentimos aquilo que nós sentimos naquele momento. E sofremos novamente. E esse homem não queria mais sentir aquilo. Ele buscava a cura da sua doença física. Mas nós, espíritas, sabemos que todas as doenças físicas são oriundas do espírito, da alma. Da alma. Vocês lembram de Emmanuel, que nós comentamos antes, no capítulo 86? A mente é fonte criadora, a alma é fonte criadora. Então ele queria curar o corpo físico, mas ele deveria curar a alma, porque ela é a fonte das alegrias
e a fonte das doenças. O remédio ajuda, como disse Emmanuel, a injeção colabora, mas os verdadeiros males procedem do coração, procedem de dentro de nós. Nós somos os criadores da saúde e da nossa doença. Mais uma vez repetindo o que comentamos anteriormente. E esse homem buscava, porém ele não tinha como ir até Jesus. Mas ele tinha amigos. Ele tinha amigos. Olha a importância dos amigos, da colaboração, dos amigos de Jesus, dos amigos de Chico Xavier, amigo de Jesus. A importância dos amigos, que nos auxiliam, que nos ensinam, que suportam as nossas mazelas. E ele então, com esses amigos, é levado, carregado num catre. E ele vai ser levado até onde Jesus se encontrava, em uma casa ou na casinha de Simão Pedro, que ficava à margem do Mar da Galileia. Chegando lá esses amigos, que com certeza tinham fé. E que se não tinham fé em Jesus ainda, tinham fé no outro. Tinham fé na alma humana. Tinham fé naquele que queria. E apesar de não concordarem a todo momento com o outro, eles ajudaram de qualquer forma. Eu não sei se todos aqueles que levaram esse homem em busca de Jesus, todos eles concordavam que ele ia encontrar a cura. Talvez algum tenha dito assim, olha, não sei se esse tal Jesus ele vai mesmo lhe curar, mas eu sou seu amigo, já que você quer, eu vou ajudar. Já que você quer, eu vou ajudar. Já que você precisa, eu vou estar disponível, ainda que eu não acredite em tudo que você acredita. Ainda que eu não aceite tudo o que você realiza na sua vida. Eu estou aqui disponível a você. Estou disponível para você. E eles então levam esse homem, mas ao chegarem próximo à casa, eis que a casa encontrava-se cheia de pessoas. Tentam dar uma volta na casa, observam, e não havia lugar para eles levarem esse homem a Jesus. E que tristeza, talvez, tenha tido esse homem, talvez um leve abatimento. Ele tinha tanta vontade de ver Jesus, ele tinha tanta vontade de mudar. E agora, o que ele faria? Mas eles têm uma ideia. Quem sabe, se nós erguêssemos o doente, o nosso amigo, e pudéssemos descer pelo telhado. Nós não sabemos se essa ideia partiu dos amigos ou se partiu do doente. Pouco importa, porque foi o grupo que realizou essa cura. Jesus só complementa, porque à medida que eles realizaram esse ato, nós poderíamos dizer que todos já se encontravam curados. Eles tomam do amigo, segurando cada um numa ponta, amparando essa alma necessitada e amparando a eles mesmos, porque no momento em que nós auxiliamos, nós somos auxiliados. Ajuda-te e o céu te ajudará. No momento em que ele se dispõe pelo outro, eles são tomados de uma grande alegria. São tomados de uma grande alegria nas suas almas, porque ao ver a alegria do amigo que encontrava-se deitado e recebeu a mão amiga, eles são envolvidos pela corrente do amor. A corrente do amor que sustenta a todos aqueles que necessitam, a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles
que amam a Jesus. E é isso que Jesus espera de nós. Eles então sobem no telhado da casa, puxam aquele homem para cima, tiram as telhas ou a palha, que era então a cobertura da casa naquelas épocas, e descem aquele homem. Deve ter sido uma imagem belíssima. Jesus, os apóstolos, quem sabe Chico lá também observando, olhando aquele homem a descer pelo telhado. Que fé tinha aquele homem em Jesus. Que esperança, mas que fé tinha aquele homem nos amigos. Se ele caísse de lá, se ele se machucasse, que fé ele tinha e que amigos ele possuía. Que grandes almas que se curavam em conjunto a partir do trabalho mútuo. Jesus, quando enviava seus discípulos, não enviava sozinho. Ele enviava de 2 em 2, enviava em grupos, porque no sustento do amor, quando um não possui as mãos, o outro pode ser as mãos daquele que já não tem, os olhos daquele que não enxerga, a fala daquele que não mais possui. Chico Xavier era a voz daqueles espíritos do plano espiritual. Eram as mãos daqueles que sofriam. Era o remédio daqueles que estavam doentes. Chico era o conselho daqueles que se encontravam perdidos, o consolo daqueles que sofriam, o abraço daqueles que se sentiam sozinhos no mundo. As cartas, o consolo, o carinho, o trabalho, a direção. Ao ver Jesus, aquele homem, disse: levanta-te e vai. Estás curado. Estava curado antes, talvez, de descer até Jesus. Porque ainda que seu corpo físico não estivesse caminhando, e ocorre sob a indução de Jesus, a sua alma já se transformava. Que alegria receber o amor daqueles amigos. Que alegria no olhar daqueles amigos que se entreolhavam um para os outros e sentiam a vitória de colaborar com aqueles mais necessitados. Sentiam a vitória a brilhar nas almas e na alma daquele amigo tão querido que durante tanto tempo permaneceu na cama, permaneceu no catre, permaneceu na esmola. Que alegria para nós observar um irmão que tanto tempo passou na depressão e nos dispomos a auxiliá-los. Que alegria para nós conduzirmos o nosso irmão para o auxílio necessário daqueles que pensam em tirar a sua própria vida. Que alegria, Jesus, observando a colaboração daqueles que entendiam o verdadeiro sentido do amor, que é o amor que auxilia, que conduz. Nas milhares e milhares de pessoas que foram até Chico Xavier e dos seus amigos, daqueles que buscavam consolo e esclarecimento, eles não escutavam somente o consolo, eles não ouviam somente a leitura de uma carta psicografada, não recebiam somente da mão de Chico o remédio, o alimento, o agasalho.
não recebiam somente de Chico o abraço, o carinho e a condução. Todos os amigos de Chico e aquelas mães que sofriam tanto a perda dos seus filhos, o desencarne dos seus entes queridos, recebiam de Chico uma recomendação, que é a recomendação de Jesus, que é o que nós observamos nesse capítulo 5 de Lucas, das mãos que sustentam, elevam e curam. Porque a partir da recomendação de Chico, nós então passamos, todos aqueles que ouviram, e a nós que ouvimos essas histórias, mas especialmente aqueles que lá estiveram, passaram a criar instituições de caridade. As mães que perderam seus filhos criaram orfanatos. Os pais que perderam filhos em acidentes passaram a trabalhar para a educação de trânsito. Aqueles que sofriam de câncer, que perderam seus filhos, passaram a contribuir em hospitais para o tratamento daqueles que sofriam. Todos realizaram o trabalho de amigos de Chico Xavier. Todos são amigos de Chico, todos aqueles que trabalham em prol da humanidade. Todos aqueles que, a partir do seu exemplo, a partir da sua perseverança, a partir do seu conselho, passaram a exemplificar um pouquinho do que viam a partir da sua convivência. Milhares e milhares de instituições foram criadas a partir da figura inovidável de Chico Xavier. Milhares de crianças foram auxiliadas, milhares de pessoas foram retiradas da tentativa de suicídio, milhares de pessoas não passaram fome, não morreram de frio, milhares de pessoas não se jogaram no desespero ou permaneceram em depressões, milhares de pessoas não se tornaram espíritas, porque não era o mais importante. O mais importante que Jesus esperava e que Chico nos recomendava era que seguíssemos o Evangelho. Se nos tornássemos espíritas, ótimo, excelente. Mas se não, que seguíssemos a Jesus, que trabalhássemos na caridade, que homenageássemos os nossos desencarnados, auxiliando aqueles que mais sofrem. A cura de Chico Xavier, a verdadeira cura, é a cura através do trabalho, através do seu exemplo de luz, trabalhando por 75 anos na mediunidade, mas trabalhando 92 anos por Jesus, desde o seu nascimento, desde a contribuição na sua família, mantendo seus irmãos e suas irmãs, mantendo aqueles espiritualmente que mais necessitavam. Somos eternamente gratos à presença de Chico nas nossas vidas e no nosso Brasil. Que nós também possamos ser essas mãos que levam esses nossos amigos ao telhado para que desçamos o doente até Jesus. Que nós sejamos inspirados pelo amigo do Cristo, Chico Xavier, para que as nossas mãos entrelaçadas suportem as nossas dificuldades e as dificuldades dos outros. Unidos, nós somos muitos. Unidos, nós somos mais. Direcionemos o nosso amor. Direcionemos o nosso amor assim como o Chico fazia, entregando a sua vida com dignidade, com carinho, com amor, com perseverança, ainda nos conduzindo e nos lembrando que o maior de todos é Jesus e que Ele é um apóstolo. Para nós, o grande apóstolo que representa o esteio na nossa vida, que representa um grande amor nos nossos corações,
Que o Mestre Jesus possa nos amparar a todos, que nós continuemos, dentro do possível, dentro das nossas possibilidades, a espalhar, a propagar o que Chico realizava. Que nós não deixemos nunca o seu nome, a sua obra ser esquecida. Que nós possamos ter sempre Ele em nosso coração. Com certeza Ele olha por nós, Ele ora por nós, Ele nos auxilia. Nós sentimos a sua presença, hoje e sempre, porque do lado de Jesus, Ele observa a todos nós, com carinho de sempre, com a disposição daquele que não dormia para não perder tempo, para poder trabalhar. Que Jesus a todos nos abençoe, que nós continuemos tendo um excelente encontro. Que assim seja.